Juízes capítulo 6, versículo 1, diz assim: de novo, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Queridos, não é sobre isso que eu vou pregar, mas essa introdução já nos traz lições importantes. Não adianta fazer o que é mal aos olhos do Senhor e esperar que Deus irá passar um pano para você. Deus, na nossa linguagem Zona Sul, Deus não passa pano para ninguém, porque Ele é justo, segundo a palavra, segundo as Escrituras. Tudo aquilo que o homem plantar, certamente irá colher. Então, se você quer colher coisas boas de Deus, agrade a Deus. Se você quer viver o que Deus tem para a sua vida, seja amigo de Deus. Tenha temor ao Senhor. O que significa temor ao Senhor? Temor não é ter medo. Temor é ter um santo respeito por aquilo que Deus é. Porque se você desagrada a Deus, não é que Deus é ruim, não é que Deus é vingativo. Deus não é assim como as pessoas pensam. Já que você está me desagradando, então peraí que eu vou te amaldiçoar, eu vou deixar. Não é isso. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo fiel. Você pode fazer o que agrada a Ele ou não. Deus permanece o mesmo, bom, amoroso, piedoso, misericordioso, cheio de graça, que é o favor que nós não merecemos. Ele continua o mesmo. Porém, quando você desagrada a Deus, automaticamente você está dizendo para o diabo: pode agir na minha vida. É isso. Não é que Deus está te castigando. Eu fiz coisa errada e Deus está me castigando. A Bíblia diz que os nossos feitos nos condenam. Haverá um dia que Deus irá trazer a juízo. Haverá um dia que Deus irá julgar a todos nós. E a Bíblia diz isso: segundo a obra de cada um, segundo os feitos de cada um, Deus irá julgar um dia. Que dia é esse? No dia da sua morte, onde você passa pelo tribunal de Deus. É ali. Algumas pessoas acham que o tribunal de Deus vai ser no juízo final. Se for assim, a gente vai ter que acreditar em purgatório. Fica numa sala esperando o julgamento. Não. Segundo a Bíblia, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, ao homem é dado a morrer uma só vez. Vindo após isso o juízo. O que é juízo? É estar diante da justiça de Deus. Então você faz o que você quiser enquanto você tem vida. Mas quando você chegar a sua hora de sair deste plano e ir para o plano espiritual, você vai passar pelo juízo de Deus, e as suas obras serão julgadas por Deus. Se forem boas, você está aprovado. Se forem ruins, você está reprovado, porque Ele é justo. E se tem um tempo que Deus está separando para você, que é o tempo da misericórdia, é este tempo. O tempo da misericórdia é este tempo. O tempo da oportunidade é este tempo. É quando você acorda e respira. Hoje Deus está dando a oportunidade, mais uma oportunidade, para nós encerrarmos esse dia agradando a Ele. E não importa se você acredita nisso ou não, isso não vai mudar o que está escrito nas Escrituras. Isso não vai mudar o que está na Bíblia. Isso não vai mudar o que Deus é. E Deus é justo. Por isso que eu comecei dizendo que Deus não passa pano. Deus não mascara a justiça. Não, essa pessoa aqui, ela é muito... Não, ela é legal, mas... Não existe isso. Se você deixar Deus trabalhar na sua vida, se você agradar ao Senhor, se você for amigo de Deus, você vai
desfrutar daquilo que Deus é e tem. Se você não é amigo de Deus, automaticamente você vai dar opção para o inimigo atuar na sua vida. Por que eu estou na igreja há tanto tempo e eu não tenho uma vida leve? Que Jesus prometeu. Jesus prometeu que a nossa vida, apesar de uma vida difícil, apesar de uma vida turbulenta, apesar de um dia ser bom e o outro nem tanto, Jesus disse que era possível mesmo assim ter uma vida leve e ter paz. Jesus disse isso. Agora, por que nós não vivemos essa paz? Porque nós estamos divididos. Um dia nós agradamos ao Senhor, outro dia agradamos ao inimigo, ao Satanás. E Deus continua sendo o mesmo, mas Ele não vai fazer por você aquilo que Ele poderia fazer, se você fizer a vontade dEle totalmente. E quando você age de uma forma que Deus não se agrada, Ele não vai punir você por isso. Como algumas pessoas dizem, Deus vai pesar a mão sobre você. Eu acho isso de uma ignorância. E é uma ignorância no sentido da palavra mesmo, no sentido de não conhecer as Escrituras. Imagine você o tamanho da mão de Deus. Qual é o tamanho da mão de Deus? E aí um verme como eu diz: eu estou com medo de Deus pesar a mão sobre mim. Basta Ele olhar para mim de uma forma diferenciada e eu acabei. Tem pessoas que dizem: eu não acredito em Deus. E Deus olha para ela e fala assim: tá bom, já volto, tá? E quando Ele volta, passou 1 segundo no céu, na eternidade. Aqui já passou 80 anos, cara. Porque Deus é eterno. O tempo para Deus é totalmente diferente do nosso. Então achar que Deus vai pesar a mão em você porque você está pecando. Aquele emprego não deu certo porque eu cometi aquele pecado lá. Não, cara, esquece, isso aí é ignorância. Mas o texto nos diz, coloca no texto para mim, por gentileza. De novo, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e durante 7 anos Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos. Deus fala assim: tá bom, você está escolhendo o diabo? Eu te entrego na mão dele, vai lá. Vai lá. Você quer fazer o que o diabo quer? Continue fazendo. Mas não se engane achando que não, eu estou nas mãos de Deus, porque não está. Não está. E é por isso que tem um monte de coisa na sua vida acontecendo. E você diz: eu não sei por que está acontecendo. Deveria saber. E se não sabia, está sabendo agora. Você não está vivendo o que Deus tem porque você não está vivendo em Deus. Simples assim. A gente tem que parar de dar uma de louco. Eu não sei por que está acontecendo isso. Então, hello my people. Agora, olha que Deus incrível. Jeremias 29:11. Porque sou eu quem conheço. Deus falando para as mesmas pessoas que muitas vezes deixam Ele de lado. Ele diz: porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês. Declara quem? Help me please. O Senhor. Planos de fazê-los prosperar. Olha o plano de Deus. Por que as coisas não estão dando certo para mim? Porque você está fora do plano de Deus. Porque o plano de Deus é de te fazer prosperar. E quando nós falamos de prosperar, eu lamento muito nós termos uma concepção de prosperidade relacionada apenas ao dinheiro. Eu lamento muito. Porque dinheiro não é prosperidade. Ter dinheiro não significa ser próspero. Eu vou dizer a vocês o que é ser próspero. É ter o suficiente para viver bem e ter alegria, saúde espiritual, física, emocional, para administrar aquilo e viver o que você tem. Isso é prosperidade. Porque tem muita gente com muito dinheiro, mas não é feliz. E isso não é prosperidade, porque a prosperidade inclui felicidade.
A prosperidade inclui harmonia. Prosperidade inclui estar bem com Deus, estar bem comigo mesmo, estar bem com a minha família, estar bem com a minha comunidade. Isso é prosperidade. Prosperidade também abrange contentamento. A pessoa que é próspera, cara, ela não tem inveja. Quem é próspero não tem inveja, porque ele olha para o que tem e diz: eu estou bem. Uau! Se tem, cara, eu sou contente. E a palavra contente remete a contentamento. Ou seja, eu estou satisfeito, eu sou satisfeito. Eu tenho um carro 2019, bom pra caramba, muito bom. Esses dias começou a dar uns negocinhos, né? Aí a esposa falou assim: sei não, será que não está na hora de trocar? Mas eu gosto tanto dele, eu gosto daquele carro. Às vezes passa um da mesma marca próximo assim, a minha esposa fala assim: ó, esse aí é igual o nosso. E eu falo: nosso é melhor. Eu não sei quanto que ele está na tabela FIPE, mas no dia que eu for vender, o meu vai estar acima da tabela FIPE. E o cara vai perguntar: por que o seu é mais caro? Eu falei: porque é meu. Às vezes eu chego em casa depois de um culto, cansado, cara, que eu não consigo descer do carro. Eu coloco um sonzinho lá, que ele tem um som até gostosinho, e fico lá, até durmo. Contentamento com o que tem. Passa um carro. Esses dias nós estávamos num lugar, passou um carrão, um Porsche lindão, meu. Falei: tá, pega, vai. Aí a minha esposa falou assim: ó. Eu falei: não, tô bom, aqui tá bom. Mas por que só o seu é bom? É porque o meu é bom, é contentamento. Cara, isso é ser próspero também. Quer ver outra coisa que prosperidade abrange e que a gente ignora? Dormir. Que coisa mais deliciosa. Dormir sem auxílio de remédio. Trabalhar o dia todo, estar cansado, chegar à noite, dizer: foi um dia produtivo, não arrumei briga com ninguém, e as brigas que arrumei já resolvi. Acontece. Na minha profissão eu arrumava briga todo dia. Mas todo dia eu terminava o dia abençoando os meus amigos da empresa. Aquele cara que eu briguei com ele a manhã inteira para ele fazer uma peça de qualidade, chegava de tarde, eu abraçava ele e falava assim: foi um bom dia, não foi não? Ele falou: você encheu meu saco o dia todo. E eu disse: mas a peça ficou boa. Aí, e eu quero te dar os parabéns por isso. Chegar em casa e dormir, e acordar no outro dia e falar: uau, meu, quer ver exemplo de prosperidade melhor do que esse aqui? Acho que não tem não. Você colocar o relógio para despertar num horário e acordar 5 minutos antes, se sentindo assim, ó, já deu. E olhar para o relógio e falar: uau, tinha 5 minutos ainda, mas eu tô bem, eu tô legal. Gente, que bênção, que maravilha. Fala que não é bom. Delicioso. Melhor ainda aquele que vai. Esse aqui não, esse aqui supera a outra. Quer ver? Quem aqui levanta 3:30 da manhã para ir trabalhar? Vai vendo. Aí você acorda, meu, desesperado. Você foi dormir 11 da noite, desesperado, acorda: meu Deus, perdi a hora. E olha pro relógio e tá lá 00:10. Fala aí, irmão. Mano, que delícia. Fala aí, Lucas. Cara, a gente até se arruma na cama, não? Fala a verdade. Você vai assim, ó: tá, pega, mano. Estourei. Quer ver coisa mais gostosa do que isso ainda? Quando você chega num lugar e fala assim, você está junto com a sua esposa, você vai no hospital, a pessoa te pergunta: quantos anos você tem? O doutor pergunta: quantos anos o senhor tem? Aí você fala: 43. E a sua esposa fala: não, você tem 42. Aí você falou 43, 1 ano. E você lembra que você é 1 ano mais novo. Coisa boa. Você fala assim:
Você sabe até mais, você até estufa o peito 42. Prosperidade. E a gente pensa só em dinheiro, em ter mais dinheiro, em ter um carro melhor do que esse. Irmãos, deixa eu dizer a você quem aqui não tem carro, levanta a mão. Está perdendo nada, guerreiro. Está perdendo nada. Você anda de Mercedes para baixo e para cima. Mercedes, hein? Com motorista particular, na maioria das vezes com ar-condicionado. O seu motorista pode andar numa faixa que nós que tem carro não pode. Um dia que eu fui dar carona para uma irmã, saindo aqui, a irmã ia trabalhar e ela ia pegar o ônibus. E eu falei: irmã, é a Cíntia. Lembra disso, Cíntia? Quer uma carona? Ah, quero sim. Chegou atrasado no serviço. E os ônibus tudo passando no corredor. E ela falando: ah, você não pode pegar corredor, né? Não posso. Quanto você pagou de PVA esse ano? Nada. Qual multa que você pagou? Nenhuma. Então, tudo bem, você quer ter um carro? Se prepara para isso. Deus vai te dar um carro, e que seja um carro bom, que seja um carro que não te dá problema, com menos de 50 mil rodado. E não vai falar que é novo não, que novo é zero, tá bom, filhão? Quer um carro novo, compra um zero, tá? O zero já dá problema. O cara compra um carro de 50 mil quilômetros rodado e fala: comprei a zero. Não é zero não, tá mentindo. O meu tá com 80 mil rodado e é zero. Mas só o meu. E nem quero vender. Agora preste bem atenção. Olha o texto. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prósperos. Cara, se está disponível, eu quero. Se está disponível, eu quero. Come on. Planos de não... Desculpa. Volta, 11, isso, obrigado. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Agora você quer viver o melhor de Deus? Let's go. Então vocês clamarão a mim. Você quer viver o que Deus tem? Clame ao Senhor. O povo de Israel estava nas mãos dos seus inimigos, mas eles clamaram ao Senhor. E quando eles clamam ao Senhor, Deus atende eles, porque Ele é um Deus misericordioso. Se tem uma coisa que Deus não rejeita, é um coração humilde. Você não está vivendo o que Deus tem para você ainda? Seja humilde. Diga isso para Ele, clame ao Senhor. Não é pedir para o pastor orar por você não, queridão. A gente tem que parar com algumas crenças. Por exemplo, nós oramos aqui hoje. Oramos por cura aqui, sim ou não? Quem estava no culto na hora da oração por cura? Aí termina o culto, você para eu aqui na porta e fala assim: pastor, ora por essa doença minha. Peraí, já não oramos por cura? É que eu não orei. Então volta domingo e vê se ora pela sua cura e seja curado. Agora parece que criamos uma... Peraí, eu tenho uma responsabilidade como pastor. Eu tenho sim mais responsabilidade que vocês. Eu tenho sim que ser como um professor de matemática, por exemplo, não pode errar em matemática, pô. Então eu, como conhecedor da palavra, eu tenho a responsabilidade de não errar em coisas que vocês erram, ou pelo menos não deveria. Agora, achar que a minha oração é mais poderosa que a sua, isso é um engano. Isso foi a religião que colocou na nossa cuca. O pastor não tem mais autoridade que você, no sentido de falar com Deus. O padre não tem mais autoridade para falar com Deus. Ah, eu vou falar com o padre, com o pastor, porque Deus ouve mais ele. Não, Deus ouve a todos que têm um coração contrito e quebrantado. De igual forma, talvez Deus esteja mais contente com você do que com muito pastor e muito padre aí. Então ore, busque ao Senhor. Come on. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Ou seja, apesar de Deus tem coisas grandiosas para nós, e nós só precisamos fazer aquilo que Deus quer. Isso é só a introdução. Não queria nem pregar, não era nem para pregar. Isso não é a pregação de hoje.
Mas fica a dica, talvez alguém aqui precisava ouvir exatamente isso, ou alguém que está no online precisava ouvir exatamente só isso hoje, para clamar ao Senhor e voltar aos trilhos. A época dessa história que nós lemos em Juízes capítulo 6 era uma fase onde as referências eram poucas. O povo estava preocupado somente com suas coisas. O povo estava preocupado apenas em se alimentar, em ter suas casas, enfim. E eles deixaram o Senhor. Eles esqueceram o Senhor. Eu admiro vocês. Numa sexta-feira, casa lotada, casa cheia de gente sedenta por Deus. Você não veio aqui ver coisas, você não veio aqui conhecer, não, você veio aqui ouvir a palavra de Deus. Você veio aqui louvar ao Senhor. É sobre isso. A melhor coisa que você faz na vida é estar na presença de Deus, porque só Deus pode fazer-nos prosperar. Mas o povo naquela época, eles tinham se afastado de Deus, e por causa disso Deus os entregou e falou: tá bom, vocês querem continuar distantes? Continuem, não tem problema. Mas nesse momento nós vemos uma nação com um problema maior. A nação enfrentava um problema muito maior do que o que nós conseguimos ler nesse começo. Coloca para mim no versículo 5, do versículo 2 ao versículo 5 nós vamos ler. Os midianitas eram um povo inimigo do povo de Israel. Oh Jesus, o irmão está me ligando aqui. Ô varão, rapaz, estou aqui no culto aqui, tô pregando aqui, varão, não vou conseguir falar com você agora não. Assiste o culto aí no YouTube, Lírio Parelheiros. Daqui a pouco nós falamos. Falou, abraço. Nada, tchau. Alguém precisava se conectar. A culpa é minha de não desligar, né? Oh meu Deus, os midianitas dominaram Israel. Quando você se afasta de Deus, o inimigo domina a sua vida, cara. Isso aqui não é uma ameaça não, viu? Oh, se você abandonar Deus, o inimigo vai dominar. Não. Não é ameaça não, isso é natural. Consequência natural. Deixou Deus, o diabo cai para dentro. É simples assim. Tem um texto bíblico que eu não vou lembrar agora o versículo, porque eu não sou obrigado a lembrar tudo também, não é verdade? Mas tem um texto que diz assim, olha: quando um espírito imundo sai do homem, a casa fica limpa. Ele se sente leve, ele se sente bem. Mas ficando vazia a casa, porque se Jesus não está, a casa está vazia. O próprio Cristo diz que esse demônio que saiu do seu coração, ele volta e traz consigo 7 outros demônios piores do que ele. E aí o texto bíblico diz que o estado daquele homem torna-se pior do que o anterior. Coloca no texto lá para nós aí, Mateus, coloca aí para não falar aqui. Isso. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, como não encontra, let's go, diz: voltarei para a casa de onde saí. Ao chegar, encontra a casa desocupada. Por isso que você precisa manter Deus no seu coração o tempo todo. Encontrando a casa desocupada, varrida e em ordem, porque a pessoa entregou a vida para Deus, Deus coloca a vida dela em ordem. Aí ela relaxa, acha que agora já pode deixar Deus. As coisas começou a melhorar, já pode meter marcha. As coisas começou, agora o casamento foi restaurado. Agora eu já tenho um carro, agora eu já tenho um trabalho, agora eu já tenho. Não, agora não preciso mais de Deus. Começa a relaxar, começa a deixar as coisas de Deus em segundo plano. Já não lê mais a Bíblia, já não ora mais, já não vem para os cultos mais. Vem quando dá. Não é mais uma prioridade. Antes não, quando você queria o casamento restaurado, todo o culto você estava, toda quarta-feira de oração, todo estudo bíblico, toda sexta, todo domingo. Às vezes vem até nos 2 cultos de domingo.
Mas quando a coisa fica boa, dá aquela relaxada. E olha o que acontece, a casa fica varrida e em ordem. Tá tudo legal, mas está vazia. Deus saiu, let's go, my friend. Então esse demônio vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entrando no coração, na vida daquela pessoa. Viu? Não é Deus que castigou ela. Estão vendo isso? Deus não castigou essa pessoa falando: agora você vai ver, vou mandar 10 demônios. Não, Deus não está fazendo isso. Aqui. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entrando, passam a viver ali, tornando o estado final daquele homem pior do que o primeiro. E assim acontecerá a essa geração perversa. Pra você não falar que eu estou inventando coisa aí. Agora olha aqui, vamos voltar para o texto bíblico de Juízes 6:2. Os midianitas, o primeiro versículo, coloca lá rapidão. De novo os israelitas fizeram o que era mal, ou seja, deixaram o coração vazio, tiraram Deus do coração. Agora o versículo 2. Então seus inimigos dominaram. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo do caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Fica comigo aí. É isso que o inimigo faz. A função dele. Jesus disse que o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Então a gente fica assim: mas por que nada está dando certo? Por que as minhas finanças não aparecem? É as colheitas aqui na época, trazendo para o contexto. Por que as coisas não acontecem? Porque deixamos o Senhor. Natural. Agora vamos lá. Eles quem? Os inimigos subiam trazendo o seu gado para pastar na terra deles, as suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Que época, hein? Que momento, hein? Que dificuldade. E tem gente passando por isso aqui. Mas hoje Deus vai falar para você como sair disso, amém? Aleluia. Queridos, a nação estava com um grave problema, e eles decidiram fazer o quê? Não sei se vocês prestaram atenção, mas eles cavaram. Coloca no versículo 2. Os midianitas dominaram. Os israelitas fizeram para si esconderijos. Esconderijo é um local para se esconder, óbvio. Onde? Nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Eles estavam escondidos dentro de buracos. A nação toda escondida dentro de buraco. Quando o inimigo, irmãos, olha que coisa interessante. Nós somos os responsáveis pelo diabo ter ação e poder nas nossas vidas. Nós que abrimos concessão. É nós que deixamos de andar com Deus. É nós que paramos de fazer aquilo que Deus se agrada. E aí o inimigo vem. E quando o inimigo vem, ele nos oprime. E quando ele nos oprime, o que nós fazemos? Nos escondemos. Nos escondemos. Sério, olha, eu costumo chamar isso de a síndrome de Adão. Adão, quando pecou, a primeira coisa que ele fez não foi Deus me perdoa, não, ele foi se esconder. E Deus, no seu bom humor, chega no jardim do Éden. Deus que vê tudo. Adão, cadê você, Adão? Não estou te vendo. Aí o Adão sai debaixo de uma bananeira. Onde está escrito isso? Melque capítulo 2 versículo 3. O Adão sai, está aqui. E a outra coisa que nós fazemos na sequência não é pedir perdão, é culpar alguém.
Porque o Adão, na hora que Deus fala assim: o que aconteceu? Você estava escondido? Ele diz: foi ela, a mulher que o Senhor me deu, o B.O. Quem está com sua esposa do lado aí, dá um tchauzinho para mim assim. Pega na mão do seu inimigo aí e fala: obrigado, hein? Queridos, esconder dentro de buraco. Olha que coisa interessante. Quando nós nos escondemos, alguém que fica, estão comigo aqui? Alguém que fica 2 horas encolhido dentro de um buraco, é agradável? Quando sai, para nós que temos mais de 30, já sai como? É assim ou não é? Agora você imagina viver dentro de um buraco. Imagine viver dentro de um buraco. Tem pessoas vivendo dentro de buracos, como o povo de Israel. Homens e mulheres vivendo dentro de buracos. E o que isso faz? Isso atrofia. A pessoa já não, depois de você morar muito tempo dentro de um buraco, é impossível você sair de lá e colocar-se de pé e andar dessa forma aqui, é impossível. Certamente você vai ficar com problema na coluna, que vão fazer você andar curvado. Ou seja, não nos curvamos para o Senhor, temos dificuldade em nos curvar diante de Deus. Mas sair da presença de Deus nos faz curvar sem querer. Agora aquele povo está atrofiado. Tem pessoas que deixaram o Senhor em algum momento de suas vidas e hoje se atrofiadas espiritualmente. Esse é o pior tipo de atrofiamento. O que é atrofiar? É algo que fica encolhido. Você não, é como um braço, por exemplo, que ficou muito tempo engessado, muito tempo numa mesma posição. Ele atrofia, ele seca. Quantas pessoas atrofiadas espiritualmente já não sentem mais a presença de Deus? Pode estar caindo fogo na igreja, pode estar, as pessoas estão cantando, chorando ao seu lado, falando em mistérios, e você olhando assim, e parece que aquilo não faz sentido para você. Por quê? Porque está atrofiado espiritualmente. Da mesma forma, esse tipo de atrofiamento vai para a sua vida física também, porque começa no espiritual e vai para a vida física, reflete no físico. Você agora não consegue ver as coisas desenvolverem na sua vida. Coloca as mãos num negócio que era para dar certo. Você sabe fazer a melhor coxinha do mundo, mas quando você coloca para vender, não sai uma. Os negócios estão atrofiados. A família está atrofiada, não consegue ter um diálogo com a esposa saudável. Começa uma conversa, daqui a pouco já tem um zoológico no diálogo. Seu touro, sua vaca, aí sua baleia, seu cervo. Eu ia falar viado, mas não pode. E aí vai, aquele xingo, não tá, o relacionamento atrofiado. Não consegue ter uma conversa saudável com os filhos. Relacionamento atrofiado. Tudo atrofiando. Mas deixa eu falar uma coisa para você, querido. Se o inimigo estava atrofiando a sua vida, se o inimigo estava vindo contra você, se isso estava acontecendo na sua vida, Deus me trouxe nessa noite, Deus me fez viver mais uma noite para trazer uma palavra ao seu coração, como uma marreta dos céus, que está esmigalhando toda a prisão que o diabo causou na sua vida. E eu vou declarar nesse momento libertação na sua vida, libertação na sua família, libertação na sua casa, libertação na sua história. Vai parar de ser atrofiado, porque vai deixar de se esconder, vai sair de dentro de buraco e vai se apresentar ao Senhor dizendo: Deus, eu estou voltando para ti, porque eu quero viver o que Jeremias 29:11 disse. Eu não quero mais o que o diabo tem para a minha vida. Quem concorda e recebe isso, quem concorda e recebe isso, glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Mistura o aplauso com aleluia, com glória, senão não vale nada.
Você que está no online aí, glorifica o Senhor também, carniça. Aplaude o Senhor aí. Está atrofiado. Pelo amor de Deus. Agora, o inimigo adora, né? Enquanto o povo de Israel está dentro da caverna, enquanto o povo olha, escutem isso, enquanto o povo de Israel está escondido, enquanto o povo de Israel está atrofiado, significa que o inimigo tem livre trânsito. Ele pode vir a hora que quiser, ele pode trazer quem ele quiser. Imagine que você tenha uma casa, e no quintal da sua casa tem um pomar, todas as frutas de época, mas os seus vizinhos, você fica dentro de casa escondido, porque quando eles vêm, você não tem coragem de falar: sai todo mundo daqui. Então eles vêm e eles estão lá comendo das suas frutas, arrancando as plantações suas, e você dentro de casa olhando pela gretinha e falando: Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim. É isso que tem acontecido com as nossas vidas, queridos. Quantos de nós necessitando levantar-se e dizer: inimigo, você não vai mais, não vai mais fazer com que eu fique escondido dentro de buraco. Mas quer saber? Ele está gostando. Enquanto você se esconde, o seu inimigo está feliz, porque você não oferece resistência, porque você não oferece nenhum perigo a ele. Quando aquele povo chegava, eles viam as plantações lá, mas cadê o povo para defender aquela terra? Cadê? Não tinha. Eles estavam onde? Todos dentro de buraco. Os soldados dentro de buraco, capitães, generais, pastores, que eram os sacerdotes, os levitas, homens de Deus, tudo escondido dentro de buraco, e o inimigo deitando e rolando. Ah, irmão, a maioria das pessoas tem a tendência de se encolher dentro de buracos diante das adversidades, quer sejam elas físicas, quer sejam espirituais. Quando você está fraco espiritualmente, o que você faz? Aliás, vamos falar aqui, o que você fazia? O que você fazia quando você estava com preguiça de ler a Bíblia? Fala para mim. Você simplesmente não lia, não havia reação. Então você está escondido, atrofiado dentro de um buraco, não está com desejo de orar. E o que você faz? Igreja querida, eu não sou um pregador, eu sou um pastor. Agora deixa eu ensinar a você como pastor o que você faz quando a preguiça espiritual bater na sua vida. Se você lê 3 capítulos por dia, no dia da preguiça, dobre, leia 6 capítulos. É assim que você combate. No dia que você não quer orar, se você geralmente orava 5 minutos, separe 15 minutos. Coloca o celular para despertar e daqui 15 minutos. Deixa a internet desligada, sem som, sem nada. Coloca o celular longe e diga: quando despertar, eu paro de falar com Deus. Combater a preguiça, combater o inimigo. Não se esconder. A maioria se esconde. A maioria simplesmente prefere camuflar e falar para quem está do lado, se é que fala: ora por mim, toma vergonha na sua cara, vai orar você, porque a necessidade é sua. O inimigo está vindo contra a sua vida. Então se ele está vindo contra a sua vida, faça você o que tem que ser feito. Pare de terceirizar o serviço. Não espere que outros orem por você. Quando você está passando por dificuldade, ore você, clame ao Senhor. Há momentos, queridos, que nós não temos ninguém ao nosso lado. Isso não é ruim. Eu vejo pessoas falando: ai, no momento mais difícil da minha vida, ninguém estava do meu lado. Lógico que estava, Deus estava do seu lado. Toma vergonha. Deus estava com você. Ah, mas ninguém me mandou mensagem, porque o tratamento não era para elas, o tratamento era para você. E a mensagem que ia chegar e chegou foi a mensagem de Deus.
Deus nunca deixou você sozinho. Deus nunca deixou você falando. Deus sempre respondeu de uma forma ou de outra. Às vezes nós não entendemos o que Deus fala, porque estamos distraídos, porque estamos com os olhos em outros lugares. Mas essa noite Deus está abrindo os olhos de pessoas aqui também. Deus está abrindo os olhos de pessoas aqui hoje. O Espírito Santo está abrindo os olhos de pessoas. Não vão mais ser enganadas pelo diabo, não vão ser mais enroladas pelo diabo, porque agora vão abrir os olhos, vão falar: peraí, inimigo, se você quer luta, eu vou para a luta. E quer saber, irmão, quando você decide ir para a luta, não é você que precisa lutar, você só se posiciona, porque a luta vem do Senhor, a vitória vem do Senhor. Ele entrega de bandeja aqueles que se dispõem a estar na posição que Ele espera. Quantos estão entendendo isso? Deus te levanta hoje desse buraco, meu irmão. Deus está te levantando pessoas desse buraco aqui nessa noite. Deus está levantando pessoas de um buraco espiritual. Deus está libertando pessoas. E deixa eu dizer a vocês: pastor, Deus vai restaurar meu casamento, Deus vai restaurar meu emprego, Deus vai abençoar a minha empresa. Ô irmão, deixa eu falar para você uma coisa aqui que vai chocar vocês. Cara, isso é tão irrelevante para Deus, cara. O quê? É irrelevante o meu casamento? Olha, Deus tem outras prioridades, de verdade. Como assim, pastor? Qual que é a prioridade de Deus? A prioridade de Deus é você. A prioridade de Deus não é o seu casamento. A prioridade de Deus não é o seu negócio. A prioridade de Deus não é o seu carro que está dando problema todo dia. Não é a prioridade de Deus. A prioridade de Deus não é as contas serem pagas, não. A prioridade de Deus é você estar de pé diante dEle, porque Ele disse: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas naturalmente. Se você olhar para Deus, se você sair do buraco, se você se colocar de pé diante de Deus, se você sair daqui dessa noite disposto a viver o que Deus vive, a viver o que Deus quer, fica tranquilo, ao devido tempo Ele vai restaurar tudo, mas isso é secundário. Deus quer você, Deus quer trabalhar em você, é a partir de você. Ele quer começar algo a partir de você. Deixa eu te falar, Deus quer que você seja o líder da sua casa, sabia? Deus quer que você seja uma líder da sua casa, uma coluna. Mas uma coluna deitada, ela não tem efeito, ela não tem eficácia. Uma coluna entortada, ela não segura uma parede. A coluna precisa estar de pé. Então nessa noite, filho do homem, fica de pé, coloque-se em pé, porque Deus vai usar quem está em pé. Deus não usa gente deitada, Deus não usa gente quebrada, Deus não usa pessoas que estão entortadas. Deus usa quem se coloca de pé. Ele vai reconstruir você, para você ser alguém que vai iniciar uma grande obra, a começar por você, dentro da sua casa, no seu bairro, até os confins do mundo. Ah, se eu fosse você, eu glorificava o nome do Senhor por isso. Fique de pé. Aleluia. Deus vai levantar pessoas aqui nessa noite. Deus vai tirar pessoas do buraco nesta noite. Deus está dizendo aqui para algumas pessoas: o buraco não é para você. Eu não te fiz para viver em buraco. Eu não te fiz para viver escondido. Eu não te salvei para você viver escondido de mim. Deus está dizendo para algumas pessoas: perca a vergonha de mim. Comece a ter vergonha do pecado. Comece a ter vergonha de ficar curvado, não de Deus. Porque Deus está chamando pessoas para se colocar de pé. Deus vai começar a fazer grandes coisas, mas há um posicionamento. No domingo eu continuo essa mensagem, mas por hoje está bom demais. Você já entendeu que curvado não é o seu lugar, ficar deitado não é o seu lugar, atrofiado não é o que Deus espera de você. Ele disse: eu tenho planos para você. Oh meu Deus, e o plano não é de ver você curvado. Aleluia. Eu tenho um projeto para você, e esse projeto não tem nada a ver com o que Deus está vendo hoje.
Deus tem um projeto para a sua vida, mas do jeito que está, Ele está falando: olha, tem que ficar de pé, tem que dizer: eu não quero mais o mundo, eu não quero mais o pecado, eu quero agradar a Deus. O povo de Israel teve que se curvar, o povo de Israel teve que se esconder. Por quê? Porque abandonaram ao Senhor, deixaram o Senhor. Então o que você precisa fazer, sabe o que é, meu irmão? Não é ficar pedindo oração. O que você precisa não é de Bíblia aberta dentro de casa no Salmo 91, macumba gospel. Bíblia aberta no Salmo 91. Deixa eu falar para você, você que achava que isso resolvia alguma coisa, te enganaram bonito, viu, irmão? Sabe por quê? Porque o texto bíblico do próprio Salmo 91, coloca na tela aí pra gente desmascarar essa mentira do diabo. Para quem acha que Bíblia aberta dentro de casa funciona, olha aqui, ó. Aquele que abre a sua Bíblia no Salmo 91 descansará à sombra do Todo-Poderoso. É isso que está escrito? Não, querido, não é para quem abre a Bíblia, é para quem vive a Bíblia. Não é para quem deixa a Bíblia aberta dentro de casa, é para quem vive a palavra, quem pratica a palavra, ouve, volta para casa e diz: eu vou melhorar, eu vou me reerguer. Deus vai contar comigo a partir de hoje. Eu serei uma coluna, eu não serei mais uma coluna dobrada, eu não serei mais uma pessoa dobrada, curvada. Eu serei alguém de pé diante do Senhor. Todas as vezes que Deus foi falar com o homem, todas as vezes que Deus quis falar com alguém, Ele disse: põe-te de pé e eu falarei contigo. Sabe o que é pôr-se de pé? É sair de dentro da caverna, é sair de dentro do buraco. Deus está chamando pessoas para fora da caverna hoje. Amanturibekai. Não, na caverna você não é útil para nada. Dentro do buraco você não é útil para nada. Deus quer você posicionado à frente da sua casa. Deus quer você posicionado de pé à frente da sua empresa. Deus quer você posicionado à frente da sua igreja. Deus quer você posicionado em pé, em posição de batalha diante dos seus inimigos, porque é assim que Deus vai usar a sua vida. Se você recebe essa palavra, glorifique o nome do Senhor aplaudindo a Ele.